O destino inesperado que levou a inocente a abandonar o amor e fugir do casamento. Na pequena cidade sussurrava segredos antigos do céu e as tradições eram mais fortes que qualquer laço familiar. Clara era a luz que iluminava o cotidiano. Jovem, ingênua e cheia de sonhos, sua vida girava em torno de seu noivo, um advogado respeitável que despertava a admiração de todos. Eles eram o casal perfeito. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Mas Clara começou a ter sonhos estranhos, pesadelos que a deixavam com o coração acelerado e a respiração ofegante. Ela não sabia se era apenas a ansiedade da cerimônia se aproximando, mas algo a fazia acreditar que havia mais na história. As lendas da cidade sempre falavam de uma mulher sacrificada há muitos anos para trazer felicidade à comunidade. Era apenas uma história, pensava Clara, mas as imagens vívidas de dor e tristeza a assombravam, no silêncio da noite, enquanto todos dormiam. Faltavam apenas algumas horas para que se tornasse esposa de Eduardo, mas seu pensamento recorrente era Rafael, o artista rebelde que com suas cores vibrantes e palavras inquietantes havia despertado algo dentro dela. Ele era tudo o que a cidade desaprovava, tudo o que suas tradições não aceitavam. Nos momentos que passavam juntos, Clara sentiu uma liberdade que nunca conhecera. Era como se suas correntes se rompessem ao som de suas risadas. Porém, o que dizer sobre suas obrigações? O que a família diria? Clara ficou paralisada entre a obrigação de se casar e a necessidade de fugir daquela vida que lhe parecia cada vez mais uma prisão. A cidade estava em festa, mas Clara sentia que algo estava muito errado. Olhando para o altar decorado com flores brancas e laços dourados, ela foi assolada por uma sensação horrível de que uma maldição a aguardava. E se casar significasse mais que unir os corpos? E se estivesse selando também o destino de outras vidas? O murmúrio da Multi. Ele representava a liberdade que tanto temia perder. Com cada batida do coração, Clara percebeu que o que estava em jogo era mais do que amor. Envolvia a essência de quem ela realmente era. Naquela noite, enquanto o mundo celebrava sua união, Clara decidiu que não poderia mais ser uma marionete nas mãos das expectativas alheias. Com um impulso, ela se levantou e, com o coração disparado, escapuliu pela porta dos fundos. A brisa fria a envolveu como um abraço. Clara sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Não sabia o que estava por vir, mas a certeza de que tinha que descobrir a verdade por trás da lenda, dos segredos de sua família e da incrível conexão que tudo isso tinha com seu destino. E assim, com os passos rápidos na calçada iluminada pela lua, ela se preparou para um confronto. Um mistério estava prestes a ser desvendado. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara corria sob a luz da lua, seu coração batendo descontrolado. As sombras pareciam dançar ao seu redor, guiando-a para fora da cidade. O desejo de descobrir a verdade sobre si mesma a movia, mas havia algo mais. Dava para sentir como um pressentimento pesado no ar. Ela tomou um atalho pela floresta, os galhos arranhando seu vestido branco, e não parou até que a casa de Rafael surgiu à sua frente. A porta estava entreaberta.
Ela hesitou, mas a necessidade de ver o artista a empurrou. O interior era simples, mas a arte estava em todo lugar. Pinturas vibrantes nas paredes, esculturas feitas de barro nas estantes. Rafael estava lá, com um pincel na mão e uma expressão focada, enquanto misturava cores. Ao vê-la, seu rosto se iluminou. Clara! O que você está fazendo aqui? Perguntou, mas seu tom não era de espanto, era de alívio. Ele deixou o pincel de lado e se aproximou. Eu não consegui me casar. Algo estava errado. A confusão no olhar deles era palpável, mas antes que pudesse explicar o que a levara até ali, um grito ressoou na noite. Um som agudo que congelou os dois no lugar. O que foi isso? Clara sussurrou, o terror se instalando. Ele olhou por uma janela e seu rosto empalideceu. É a cidade. Todos estão correndo para a praça. Parece que algo aconteceu. Clara sentia um frio na espinha. O que poderia ter causado tal alvoroço? Instintivamente ambos saíram da casa e correram de volta para o coração de Vale Sereno. As ruas estavam lotadas de gente aflita, e cada passo que davam aumentava a inquietude. Pessoas murmuravam, algumas choravam e todos estavam voltados para o centro, onde uma fogueira ardia. Clara viu figuras cercando um altar improvisado, e no meio dele algo prateado brilhava. Então, um grito familiar e cheio de dor atravessou a multidão. Clara! Clara! Era Eduardo, seu noivo, correndo em direção a ela. Mas seu olhar estava distante, cheio de raiva e medo. Eles descobriram a verdade! Como assim? Ela estava confusa. A narrativa prevista começou a se desvanecer. Nós fazemos parte de algo maior, Clara. Você tem que entender. Aquela lenda não era só história. A maldição é real e você é a chave. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de uma angústia que a deixava gelada. Eu não sei do que você está falando, gritou. Mas Eduardo não ouviu. Ele apontou para o altar. A mulher sacrificada. Ela é você, Clara. Um silêncio alarmante caiu sobre a praça. O público olhava para ela, e Clara teve a sensação de que estavam esperando algo. Ela olhou em volta, buscando respostas, mas o que encontrou foi uma onda de pânico. Cada pessoa ali sabia algo que ela não sabia. As chamas da fogueira crepitavam e a tensão crescia. Não! Não pode ser! Clara balançou a cabeça. Ela não podia ser a escolhida para um destino tão terrível. Mas lá no fundo, algo ecoava. Uma sensação desconfortável, como se sempre tivesse sido assim. Nesse momento, uma figura surgiu da multidão. Era a avó de Clara, trêmula e com um olhar distante. Ela avançou, segurando uma antiga adaga de prata, seus olhos reluzindo com uma sabedoria que Clara nunca tinha percebido antes. Clara, a verdade sempre vem à tona. Agora você deve decidir. E enquanto essas palavras ecoavam, uma sensação de urgência tomou conta de Clara. O que ela faria? Como ela poderia escapar de um destino que a cidade parecia ter traçado há muito? O destino de todos estava em suas mãos. E assim, naquelas frações de segundo, enquanto os olhares se fixavam sobre ela,
Clara entendeu que a fuga não era apenas da cerimônia, mas de uma verdade muito mais sombria, que mudaria tudo para sempre. Enquanto Clara enfrentava a revelação chocante da avó, sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O peso da adaga de prata nas mãos trêmulas da matriarca parecia pulsar com uma energia própria. A lenda, a maldição, tudo é real, a avó murmurou, como se as palavras fossem uma oração. Mas antes que Clara pudesse processar a verdade, um estrondo irrompeu do meio da praça, fazendo com que todos se virassem assustados. Uma sombra se projetou contra as chamas, e em um instante uma figura emergiu, um homem alto, envolto em vestes escuras que pareciam absorver a luz ao redor. O rosto estava encoberto, mas os olhos brilhavam com uma ferocidade inquietante. O murmúrio da multidão se intensificou, um coro de vozes apreensivas. "O que é isso?" sussurrou Rafael, seu braço involuntariamente. O estranho estendeu a mão, apontando diretamente para Clara. "Você!" gritou. E a palavra reverberou em eco. "Você não pode escapar do seu destino. A escolha foi feita." O pânico tomou conta de Clara. Suas pernas quase falharam. O que essa criatura sabia? O que ela estava prestes a acontecer? Eduardo avançou, sua expressão transparecendo uma mistura de coragem e desespero. "Não a toque!" ele gritou. Mas a figura permaneceu impassível, como uma rocha diante da tempestade. As labaredas da fogueira dançavam, lançando sombras perturbadoras nas faces dos que assistiam. "Você é a chave, Clara." A figura continuou, sua voz ressoando como um trovão. "Mas essa chave pode abrir portas que é melhor você nunca ter conhecido." Um calafrio percorreu a espinha de Clara. O que ele queria dizer? O que mais estava envolvido nesse jogo de poder? Mas o verdadeiro choque chegou quando Eduardo, hesitante, virou-se para Clara, seu olhar fixo, intensamente determinado, mas algo mais profundo estava presente. "Clara, escute, o que você ouviu não é tudo. A verdade está muito mais próxima do que você imagina." A multidão parecia ter despertado de um pesadelo, sussurros agitados começando a emergir. O que ele estava insinuando? Em um momento de paralisia, Clara lembrou-se das palavras da avó, a sabedoria em seus olhos. "Você deve decidir." A confusão a consumia. Como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar de forma arbitrária. Foi então que a figura sinistra deu um passo à frente e, com um movimento elegante, desnudou o rosto. O que Clara viu a fez gelar o sangue. A expressão que olhava para ela era de alguém que conhecia, alguém que tinha amado e perdido. "Clara, eu sou aqui o que você nunca soube que precisava. Eu sou parte de você." Seu coração parou. A revelação era mais do que poderia suportar. "Não! Não pode ser!" As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, misturando-se ao desespero. "Você não pode ser quem eu pensei que fosse!" O murmúrio da multidão explodiu em gritos, ecos de uma verdade angustiante agora no ar. A luz da fogueira iluminava o semblante da figura, e as semelhanças tornavam-se inegáveis. Seu próprio passado estava se desdobrando diante dela, revelando conexões e segredos enterrados que elas nunca pudessem imaginar. Clara sentiu a pressão do tempo se intensificar ao seu redor. O que ela realmente sabia sobre sua família, sobre Eduardo, sobre quem ela mesma era? Com seu coração disparado, olhou para a avó, para Eduardo e para Rafael, agora como se estivesse olhando através de uma lente quebrada. "Agora você deve escolher, Clara", disse o estranho, com um brilho perigoso nos olhos.
o caminho da verdade ou da ignorância. Mas lembre-se, a cada escolha há consequências impiedosas. Clara ficou paralisada. O que fazer? Como escapar daquele destino? Enquanto a tensão carregava o ar, seus olhos buscaram respostas. Mas o que encontrou foi uma escuridão profunda. E ali, no epicentro da dor e da revelação, ela soube que a jornada estava apenas começando. O peso da escolha esmagava suas esperanças, mas a chama da coragem ainda ardia dentro dela. As decisões que tomaria naquela noite moldariam não apenas seu futuro, mas o destino de todos em Vale Sereno. Clara ficou paralisada, encarando o estranho que revelara seu rosto, e cada batida de seu coração parecia ecoar na multidão em silêncio. Quem era ele? Como poderia ser parte dela? O ar tornava-se pesado e a confusão a envolveu como uma neblina. Você não pode estar aqui, sussurrou, a voz tremendo. O homem sorriu de maneira inquietante, um sorriso que misturava dor e triunfo. Eu sou a razão pela qual você foi chamada, Clara. Ninguém lhe contou a verdade, mas você sempre soube. A multidão murmurava. Os rostos iluminados pela fogueira refletiam uma mistura de medo e expectativa. Clara, o que você sabe sobre sua família? Eduardo perguntou, finalmente se aproximando. A avó nunca contou, mas a maldição, ela é sua herança. Herança? O conceito parecia insuportável. A velha lenda se tornara um emaranhado de mentiras e segredos. E então veio o estalo. A conexão entre a mulher sacrificada e Clara era real. Ela era parte desse ciclo. Sim, sua linha de sangue está marcada. Você é a escolhida. O estranho continuou, ignorando o caos em volta. As palavras eram como facadas, cada uma trazendo um novo nível de horror. Clara sentiu o chão fugir de seus pés. Não poderia ser verdade. Não! Eu não aceito isso! Ela gritou, a adrenalina pulsando. Mas a figura parou em frente a ela. Seu olhar profundo penetrava em sua alma. Você não tem escolha. O sacrifício deve acontecer. E a única escolha que você possui é a quem você oferecerá. Os gritos aumentaram com essa nova revelação. O pânico se espalhou como fogo entre as pessoas. Clara olhou ao seu redor. Eduardo estava em choque. E Rafael segurava seu braço. Sua expressão carregava uma sinceridade que a entristecia. Até mesmo sua avó parecia dividida entre a dor e a determinação de lutar contra um destino que não conseguia compreender. Você não precisa disso, Clara. Lute por sua vida. Rafael a puxou levemente. Seus olhos imploravam. Mas Clara estava paralisada. O que devia fazer? O que significava essa escolha horrenda? As vozes a rodeavam, sussurrando esta verdade horrenda. E foi então que, no calor da confusão, outra figura apareceu. Uma mulher de cabelo grisalho adentrou a praça, quase avançando sobre a fogueira. Clara viu e seu estômago revirou. Era Selma, a tia que havia desaparecido anos atrás. Alguém que todos acreditavam ter morrido em circunstâncias misteriosas. Clara, Selma começou, mas a multidão a interrompeu com gritos de espanto. Você está viva! O que você está fazendo aqui? Eu sempre estive aqui, mas a cidade não pode saber. Clara, você precisa me ouvir. Selma parecia aflita. Mas Clara só conseguia pensar em respostas. Onde ela esteve? Por que ninguém falava sobre isso? A tensão estava insuportável. O estranho voltou seus olhos para Selma, hostil. Você não deveria estar aqui. Sua traição não será perdoada. O tempo congelou. O que estava acontecendo? Traição? Clara sentiu a raiva subir. Qual é a verdade? Me digam!
Selma, agora apressada, tentou se aproximar. Clara, a maldição não é só sua, é todos nós. A cidade precisa de você, mas também precisa de mim. Nossa linhagem está entrelaçada. Eduardo se virou, a raiva agora pulando dos olhos. Você sabia de tudo, Selma. Você nos deixou na escuridão. Eu fiz o que pude, mas não sabíamos desse lado da história. O sacrifício de alguém da família é necessário. E pode não ser você. A revelação a fez cambalear. O que significava isso? Nesse momento, uma sombra se projetou, e o estranho, aquele que parecia conhecê-la tão bem, deu um passo para trás, parecendo vulnerável. A escolha é mais ampla do que acreditam. Ele virou-se para a multidão. Pode haver mais de um sacrifício, e as verdadeiras consequências ainda estão por vir. Clara, você deve decidir. Silêncio! O que isso significava? O que estava sendo revelado era apenas a ponta do iceberg. Clara sentia a pressão aumentar enquanto todos a observavam, esperando. O que estava em jogo? O que ela realmente significava para todos eles? Essa noite mudaria tudo, mas de que maneira? Ela não tinha respostas, apenas um nó na garganta e o peso das decisões a serem feitas. E então, como num estalo, tudo virou caos. Shouting, empurrões, clamores de confusão tomaram conta. Clara apenas olhava em volta, sentindo que uma tempestade estava prestes a eclodir. E que no meio de tudo isso, a verdade que a cidade escondia poderia levá-la a um abismo que ela nunca poderia ter previsto. Clara ficou paralisada, encarando o estranho que revelara seu rosto. Ela se lembrou de sua infância, das histórias que a avó contava sobre a linhagem, e o peso de seus olhos mirados na multidão se tornou um fardo insuportável. Então, antes que pudesse articular uma resposta, um tremor percorreu a terra sob seus pés, fazendo-a perder o equilíbrio. A fogueira tremeu, chamas dançando como se também quisessem escapar. Alguém gritou e o caos se instaurou. A multidão se agitou, vozes se levantando, algumas em pânico, outras em raiva. E ela, no centro, presa entre o homem que dizia ser parte dela e sua tia perdida, sentia-se mais distante do que nunca de sua própria vida. O estranho soltou uma risada sombria. Estão brincando com forças que não compreendem. Clara, você é a luz, mas também a escuridão que a cidade teme. Eduardo, com os olhos cheios de desespero, gritou. Não você! Nunca você! Ele avançou, mas o que era um gesto de proteção rapidamente se transformou em uma corrida desesperada. O desconhecimento do que estava por trás daquelas palas. Então uma explosão de luz. Clara olhou para o céu. O que era aquilo? Uma luz ofuscante se projetava da fogueira, e a figura sinistra começou a se contorcer, como se fosse engolida por uma energia desconhecida. Ele estendeu a mão em direção a Clara, os olhos agora parecendo chamas. Seu passado está de volta para reivindicá-la. Rafael se interpôs entre eles, seu olhar feroz e protetor. Não, você não pode fazer isso. E naquele momento, enquanto as chamas se elevavam, Clara sentiu uma ligação forte e visceral. Lembrou das tardes ensolaradas, das risadas e da liberdade que Rafael lhe proporcionava. Mas agora, tudo era confuso. O que ele fazia? O que ela deveria fazer? Clara! A voz de Selma cortou a tensão como uma faca. A verdade é mais profunda. O sacrifício não é seu. Nunca foi. Antes que pudesse entender, a mulher lançou um olhar desesperado para Eduardo.
Se você soubesse a verdade. Clara, você é a chave, mas o verdadeiro sacrifício é aquele que jamais deve ser feito. Uma nuvem de desespero envolveu a praça. Clara olhou para sua avó, para Selma, para Eduardo e Rafael. E a realidade começou a desmoronar. Nesse instante, a luz da fogueira explodiu em uma onda de calor, empurrando os presentes para trás. Clara foi lançada ao chão. O grito saiu de seus lábios antes que pudesse contê-lo, mas não era um grito de dor. Era de desespero. Então, com um estalo como de um trovão, a terra se abriu. Ao centro da praça, um buraco se formou, e sombras começaram a se arrastar para fora dele. As figuras que emergiram eram seres distorcidos. Vagas lembranças de rostos conhecidos, grimórios de algo que há muito havia sido esquecido. Os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de terror. Não! Isso não está acontecendo! Clara tentou se levantar, mas as sombras começaram a engolir os que estavam mais próximos, puxando-os para o abismo. A avó e Selma estavam entre eles. Clara! Lute! A avó gritou. Seu rosto encheu-se de determinação. Mas não era o suficiente. A realidade se despedaçou ao redor dela, e quando olhou uma última vez para a figura estranha, encontrou um sorriso que a corroeu por dentro. Agora você entende, Clara? A escolha ainda está em suas mãos. Mas a pergunta é: a quem você realmente pertence? E naquela fração de segundo, tudo mudou. Clara viu o que realmente era: a cidade, a maldição, as conexões. Cada linha da herança se entrelaçava e, diante do abismo, compreendeu que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer sacrifício. A escuridão se fechou e Clara gritou com todas as forças que tinha: Eu não vou deixar isso acontecer! E enquanto o som de seu grito reverberou, o mundo ao redor dela começou a desvanecer, levando consigo segredos e revelações. O que mais estava por vir? O que a aguardava naquele abismo sombrio? Suas decisões estavam prestes a desencadear o caos, e a única certeza que restava era que nada seria como antes. Clara despertou para um mundo que desmoronava ao seu redor. As sombras começaram a se arrastar em direção à fogueira, e o ar ficou pesado como chumbo. O caos explodia em gritos e empurrões. Cada rosto na multidão refletia o medo e a incredulidade. Ela sentiu uma onda de desespero engolfá-la. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. A luz da fogueira parecia se apagar, e uma sensação estranha começou a se espalhar. Clara! A voz de Selma ressoou, mas foi abafada pelas sombras. A pressão no peito dela aumentava. O que estava acontecendo? De repente, a figura sombria se agachou, com um sorriso vicioso ainda desenhado no rosto. A verdade é mais complexa do que você percebe, minha linda Clara. Ela sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Era Rafael, mas seu olhar havia mudado. Clara, você precisa ouvir. Mas sua voz não tinha mais aquele tom suave que a fazia sentir segura. Havia um brilho nas suas pupilas que parecia mais sombrio do que nunca. Como assim? O que está acontecendo, Rafael? Gritou, sua voz tremendo. E então, como se uma tela invisível tivesse se desfeito, a verdade começou a emergir. O estranho, que todo mundo na praça temia, não era um inimigo. Era um amigo. Clara olhou nos olhos do homem e algo acordou dentro dela. Você é meu pai? Um silêncio mortal paralisou a praça. O rosto do estranho se iluminou com uma expressão de satisfação. Finalmente você se lembrou. Agora, todos sabem, a revelação a atingiu como um golpe. Não poderia ser verdade. Eduardo, que estava próximo, ficou pálido. Clara, você não pode acreditar. Ele está tentando te manipular. Cale-se.
O homem virou-se para Eduardo, sua voz carregada de poder. Ela é minha, sempre foi. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. As sombras que se arrastavam já não eram mais gaze. Eram seres que se pareciam com partes de sua história, ecos de um passado que ela tentava esquecer. Mais confusa do que nunca, olhou para sua avó, buscando respostas. Mas a velha, com os olhos repletos de lágrimas, apenas assentiu em um movimento lento. É verdade, Clara. Seu pai, ele esteve aqui o tempo todo. As peças se encaixaram e ela se lembrou de sussurros em noites sombrias. Histórias que pareciam contos de fadas distantes. Você estava em parte do plano de salvamento. O homem continuou, e agora seu tom era de possessão. Vou te levar para longe dessa cidade maldita. Não, eu quero ficar! Gritou Clara, mas a confusão a atormentava. O que isso significava para Eduardo? Para Rafael? Selma tremia, envolvendo-se em uma nuvem de culpa. E então, em um relance, todo o sentimento de pavor foi substituído por uma voz exultante, ecoando na praça. Clara, você é a chave que pode libertar todos nós. O poder que você possui está em sua linhagem. As sombras ganharam vida, movendo-se em sincronia, e Clara percebeu que todas as figuras estavam ligadas a ela de alguma forma. Você não precisa seguir o destino que os outros impuseram. O homem a puxou para perto, e a cidade estava em êxtase, como se não houvesse mais escolha. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o poder começava a invadir seu corpo, ela olhou para Rafael e Eduardo, sentindo a intensidade nos olhares deles. Em um momento de clareza, ela entendeu que a verdadeira escolha estava ali, em suas mãos. Eu não sou a chave de ninguém, Clara gritou, a voz poderosa e destemida. Em vez disso, o destino é meu para moldar. E nesse instante, as sombras hesitaram, como se pudessem sentir a força da determinação dela. Os olhares da multidão tornaram-se nervosos. Você não pode renunciar ao seu passado. A maldição levanta sua cabeça, Clara. A figura sombria advertiu. Mas a reação dela foi firme. Com um movimento decidido, ela começou a se afastar do homem, recusando seu poder. O brilho da fogueira se intensificou, enquanto um novo tipo de luz começava a emanar dela, misturando-se com a escuridão ao redor. Uma onda de energia dispersou as sombras, e o alvoroço da praça aumentou. Clara, não! Selma gritou, mas Clara sentia como se estivesse no próprio centro de uma tempestade. O que aconteceria a seguir? Enquanto as energias se chocavam, Clara se preparou para o apartamento, mas com um estrondo ensurdecedor a praça tremeu e uma fenda se abriu sob seus pés. Ela pode muito bem ter provocado algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Assim, entre a escolha do passado e o desconhecido futuro, Clara se encontrou em um abismo sem fim, com mais segredos ainda por vir. Clara despiu-se de sua confusão, enquanto o chão se abria sob ela. Seu coração batia acelerado e tudo parecia perder a cor. As sombras se moviam, dançando em torno da fogueira, criando um espetáculo de terror. Mas então, uma onda de luz brilhou, onde a escuridão estava se aglomerando, e por um momento, ela viu algo que a fez parar e refletir. Pessoas começaram a ser puxadas, mas não era somente por suas sombras. Algo mais transformador estava em jogo. Clara olhou para a figura que afirmava ser seu pai. Ele estava perto. Sua presença era como um redemoinho.
Mas o que mais a deixou perplexa foi a súbita clareza em seus próprios pensamentos. As mentiras começaram a se desfazer, e apoiada por essa nova percepção, Clara entendeu que a verdadeira dimensão da maldição não estava apenas na figura sombria que a cercava. Antes que pudesse se organizar, um grito ecoou do fundo da praça. Era Eduardo, seu noivo. Clara, não faça isso! O desespero na voz dele cortou o ar. Mas Clara não tinha certeza do que estava fazendo. Ela queria entender, não agir por impulso. Ao olhar para Eduardo, percebeu que suas feições estavam mudando, como se ele estivesse se transformando para algo ou alguém. Eduardo, o que há de errado? O questionamento escapou de sua boca sem pensar, mas ele congelou e seu olhar se tornou um brilho vazio. As sombras que antes pareciam indiferentes, agora pareciam atentas. Eduardo não era mais o noivo que ela conhecia, mas sim um espectro de algo que Clara não conseguia entender. Então, a transformação no rosto dele começou a se revelar. Eduardo virou-se e, na luz tremulante da fogueira, os contornos de seu rosto mudaram completamente. Clara, você não entende! Sua voz era a mesma, mas as palavras eram pesadas como rochas. A multidão ao redor murmurejava, hesitante, enquanto os rostos se torciam em confusão. O ex-noivo de Clara agora revelava um brilho prateado em seus olhos e uma expressão carregada de algo que não era mais amor. Era o que parecia ser culpa e tristeza. Rafael se aproximou, seus sentidos aguçados. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Eduardo e então para Clara, buscando a verdade em seus olhos. Mas antes que pudesse responder, a figura sombria que se dizia pai de Clara ergueu a mão. Vocês não devem intervir. Nem você, Eduardo, que não é o que parece ser. A revelação pesou na atmosfera. Espera! O que você quer dizer com isso? A voz de Clara tremia com a incerteza. Mas neste momento, com todas as emoções à flor da pele, a verdade começou a se desdobrar como um tapete de fios emaranhados. Eduardo desviou o olhar. Você precisa saber de quem você realmente é, Clara, e do que eu realmente sou. O pânico tomou conta da multidão à medida que a tensão crescendo se transformava em um grito coletivo. Olhando nos olhos dele, Clara percebeu que as respostas que buscava estavam mais perto do que pensava. Você é um deles. O nó em sua garganta parecia pesar toneladas. O escândalo se propagou e a expressão no rosto de Eduardo, que deveria ser de amor, agora parecia de temor. Eu não sou seu inimigo, Clara. Ele gritou, mas o murmurinho se espalhou pela multidão. O que antes era um alvoroço, agora sentia-se como um tribunal, todos prontos para condená-lo. O homem que se dizia pai de Clara soltou uma gargalhada nervosa. Ela não só é a chave, mas a única que pode quebrar a maldição. Você deve decidir agora, Clara. Nesse momento, o chão sob seus pés começou a tremer novamente, e as sombras se tornaram mais agressivas. Clara olhou para Rafael, seu coração batendo forte. Uma nova escolha se aproximava, com a verdade escondida, não apenas sobre ela, mas sobre aqueles ao seu redor. E enquanto a realidade se tornava um emaranhado de segredos e mentiras, toda a sua vida virou um grande mistério. Eduardo, Clara disse com a voz quase inaudível,
O medo escorreu como uma corrente. O que você escondeu de mim? E no momento em que as palavras deixaram seus lábios, tudo se transformou em caos. Uma luz intensa irradiou do fundo da praça, e Clara percebeu que, no fundo, o que se desenrolava diante dela era apenas o começo de uma revelação devastadora. A escolha que ela faria não apenas moldaria seu destino, mas poderia alterar tudo o que conhecia sobre amor, lealdade e a verdade da cidade de Vale Sereno. Clara despiu-se de sua confusão, enquanto o chão se abria sob ela. Seu coração batia acelerado e tudo parecia perder a cor. As sombras se moviam, dançando em torno da fogueira, criando um espetáculo de terror. Mas então, uma onda de luz brilhou onde a escuridão estava se aglomerando, e por um momento, ela viu algo que a fez parar e refletir. Pessoas começaram a ser puxadas, mas não era somente por suas sombras. Algo mais transformador estava em jogo. Clara olhou para a figura que afirmava ser seu pai. Ele estava perto. Sua presença era como um redemoinho. Mas o que mais a deixou perplexa foi a súbita clareza em seus próprios pensamentos. As mentiras começaram a se desfazer e, apoiada por essa nova percepção, Clara entendeu que a verdadeira dimensão da maldição não estava apenas na figura sombria que a cercava. Antes que pudesse se organizar, um grito ecoou do fundo da praça. Era Eduardo, seu noivo. "Clara, não faça isso!" O desespero na voz dele cortou o ar. Mas Clara não tinha certeza do que estava fazendo. Ela queria entender, não agir por impulso. Ao olhar para Eduardo, percebeu que suas feições estavam mudando, como se ele estivesse se transformando para algo ou alguém. "Eduardo, o que é de errado?" O questionamento escapou de sua boca sem pensar, mas ele congelou, e seu olhar se tornou um brilho vazio. As sombras, que antes pareciam indiferentes, agora pareciam atentas. Eduardo não era mais o noivo que ela conhecia, mas sim um espectro de algo que Clara não conseguia entender. Então, a transformação no rosto dele começou a se revelar. Eduardo virou-se, e na luz tremulante da fogueira, os contornos de seu rosto mudaram completamente. "Clara, você não entende!" Sua voz era a mesma, mas as palavras eram pesadas como rochas. A multidão ao redor murmurejava, hesitante, enquanto os rostos se torciam em confusão. O homem que se dizia pai de Clara soltou uma gargalhada nervosa. "Finalmente você percebeu a verdade. Ele não é quem parece." A revelação a atingiu como um golpe. Não poderia ser verdade. Eduardo, que estava próximo, ficou pálido. "Clara, você não pode acreditar. Ele está tentando te manipular." "Cale-se." O homem virou-se para Eduardo, sua voz carregada de poder. "Ela é minha. Sempre foi." Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. As sombras que se arrastavam já não eram mais gaze. Eram seres que se pareciam com partes de sua história, ecos de um passado que ela tentava esquecer. Mais confusa do que nunca, olhou para sua avó, buscando respostas. Mas a velha, com os olhos repletos de lágrimas, apenas assentiu em um movimento lento. "É verdade, Clara. Seu pai, ele esteve aqui o tempo todo." As peças se encaixaram e ela se lembrou de sussurros em noites sombrias, histórias que pareciam contos de fadas distantes. "Você estava em parte do plano de salvamento." O homem continuou, e agora seu tom era de possessão. "Vou te levar para longe dessa cidade maldita." "Não, eu quero ficar!" gritou Clara,
mas a confusão a atormentava. O que isso significava para Eduardo? Para Rafael? Selma tremia, envolvendo-se em uma nuvem de culpa. E então, em um relance, todo o sentimento de pavor foi substituído por uma voz exultante, ecoando na praça. Clara, você é a chave que pode libertar todos nós. O poder que você possui está em sua linhagem. As sombras ganharam vida, movendo-se em sincronia, e Clara percebeu que todas as figuras estavam ligadas a ela de alguma forma. Você não precisa seguir o destino que os outros impuseram. O homem a puxou para perto, e a cidade estava em êxtase, como se não houvesse mais escolha. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o poder começava a invadir seu corpo, ela olhou para Rafael e Eduardo, sentindo a intensidade nos olhares deles. E no fundo, algo não parecia certo. Clara, a voz de Rafael, geralmente confiante, estava cheia de trevas. Eu não posso deixar você lidar com isso sozinha. E inesperadamente ele se virou. Eduardo, você não vai conseguir! E em um movimento brusco, começou a correr para o altar improvisado. Rafa, não! Clara gritou. Mas era tarde demais. Rafael, com um olhar decidido, ergueu a mão e tocou a fogueira. Instantaneamente, uma explosão de luz os envolveu. E a verdade mais devastadora se revelou. Naquela luz, Clara viu imagens da cidade, de sua história e de Eduardo, mas também de Rafael. Ele não era quem dizia ser. No foco da luz, um símbolo antigo brotou na pele de Rafael, revelando um emaranhado de verdades sombrias que ligavam todos juntos. Seu amor por ela foi uma ilusão para cumprir a profecia. A voz do homem encheu a praça, e todo o público enlouqueceu. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. A conexão deles, a luta contra a maldição, tudo era uma armadilha. Rafael era parte daquela maldição. Clara ficou sem ar, sentimentos conflituosos borbulhando dentro dela. Era uma reviravolta brutal e devastadora. A sujeição dos dois, o peso das escolhas. O destino não apenas mudara, mas tornara-se insuportável. Rafael, não! O desespero quase a consumiu. Você estava do meu lado o tempo todo? Os gritos da multidão se tornaram um lamento. O que isso significava para Clara? Ela ficou perdida entre as figuras dançantes das sombras e a imensidão da revelação, ainda não entendendo que em suas mãos a chave não estava apenas para um caminho, mas também para um sacrifício inesperado. O impacto dessa revelação pregou um nó profundo no seu estômago, e a única certeza que lhe restava era que a batalha estava apenas começando. Clara despertou para um mundo que desmoronava ao seu redor. As sombras dançavam inquietas, como se quisessem escapar do alcance da luz. E uma onda de confusão a enchia. Ao olhar para os rostos ao seu redor, estava claro que a revelação sobre Rafael não era o único mistério. O ambiente pulsava como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. Eduardo se afastou, seu olhar avermelhado com a intensidade das chamas. Você não pode acreditar nele, Clara. Ele está manipulando você. O desespero na voz dele fez o coração dela disparar. Mas havia algo nos olhos de Rafael que aprendia. Algo que não parecia ser totalmente hostil. Era uma mistura de dor e determinação. Eduardo, eu preciso entender. Vocês estão escondendo algo. Clara exigiu, a voz firme. A sensação fragmentada de estar em um pesadelo aumentava. Ninguém estava preparado para a revelação, e a tensão crescia a cada segundo. Mas, antes que qualquer um pudesse responder, um trovão ressoou no céu,
e a noite escura se iluminou com um flash ofuscante. Foi então que algo aterrador aconteceu. Uma onda de energia explodiu dos rituais feitos ao redor da fogueira, como se a cidade estivesse reagindo ao que estava sendo revelado. Clara sentiu um puxão forte, um laço invisível entre ela e a escuridão. E quando o brilho desapareceu, ela viu mulheres, mães, todas aquelas que foram sacrificadas no passado, surgindo de entre as sombras. O estado de espírito coletivo mudou instantaneamente para pânico. "Não!" Eduardo gritou, mas sua palavra foi engolida pelo clamor da multidão. Os rostos das mulheres eram familiares, e enquanto Clara olhava, uma revelação brutal a atingiu. Elas eram suas antepassadas, ligadas a ela de uma forma que transcendeu o entendimento. O sacrifício não era apenas uma maldição, era a escolha delas. O grito de uma das mulheres ecoou, vibrando nas paredes da praça. "Clara, não olhe para elas!" Rafael disse, mas a verdade agora era inegável. "Você não sabe o que isso significa." "Não, Clara." O homem que afirmava ser seu pai gritou, seu rosto mudando para uma expressão feroz. "Elas não vieram para ajudar. Elas são sombras das suas escolhas, das suas origens." Era demais. O terror tomou conta do espírito dela. Uma onda de força esmagadora. Clara viu seus ancestrais, os laços, os sacrifícios que foram feitos. "Não, eu não quero isso!" Ela gritou, e nesse momento, as mulheres, antes espectros distantes, começaram a somar suas vozes. Uma melodia etérea se ergueu, uma coroação que reverberou como um eco de dor e de esperança, confundindo as pessoas ao redor dela. A praça tremeu, e uma fissura maior se abriu bem diante de Clara, engolindo partes das sombras que antes a cercavam. Estava claro que a maldição não era um destino, mas uma consequência. A cidade fora construída sobre sacrifícios, e as mulheres que se apresentavam agora reclamavam suas histórias. E enquanto Clara estava prestes a sucumbir ao terror, a figura sombria que se dizia pai de Clara gritou uma última vez: "Não escute elas! Elas são o que você tem que fugir!" Mas a música era hipnótica, poderosa o suficiente para se infiltrar em sua mente. Clara sentiu que estava se libertando. É você quem precisa ser domado! Nesse instante, a luz tomou todos de assalto. A praça toda foi envolvida em um brilho ofuscante. Silêncio. Tudo se desfez em uma onda de luz. Quando a claridade diminuiu, os rostos que antes eram ameaçadores haviam se transformado. Clara se levantou, sua cabeça girando, e tudo o que sabia parecia agora um emaranhado de emoções. Eduardo estava ao seu lado, mas ele não era mais o mesmo. Seus olhos estavam vazios e sem a faísca vida de antes. E assim, a reviravolta se estabeleceu. O que foi revelado também desfez a imagem de Rafael. Ele não era apenas um amor perdido, mas alguém falando verdades que não conseguiam ser aceitas. Rafael, quem você realmente é? O que antes parecia uma fonte de amor, agora se tornava um abismo de incertezas. Um som profundo ecoou, como um chamado que ameaçava sua sanidade. Um pacto antigo, uma escolha inescapável. Clara olhou ao redor, tentando encontrar um ponto de equilíbrio em um mundo repleto de caos. E nesse momento, ela percebeu: a verdadeira batalha não era entre eles, mas dentro dela mesma. O que aconteceria agora? O que essa verdade geraria?
o desenvolvimento da história estava prestes a girar em torno de uma nova escolha, e Clara estava no centro de tudo. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, e tudo ao seu redor parecia cair em um vórtice de emoções. O ambiente, antes vibrante, agora estava tomado pelo desespero. As figuras de suas ancestrais, fantasmas de um passado sombrio, dançavam em meio às sombras, e a verdade, tão embaraçada, parecia devorá-la por dentro. "Eu sou a chave!" Clara gritou, mais para si mesma do que para os outros. O peso da responsabilidade finalmente se instaurou, e sua voz ecoou, ressoando como o som de um sino. O estranho olhou para ela com um misto de orgulho e desafio. "Sim, mas a que preço, Clara? A cidade vai receber tudo de volta." Eduardo, antes amoroso, agora parecia um espectro distante, perdido entre a luz e a escuridão. "Você não precisa fazer isso, Clara. Não se deixe levar." Mas era tarde demais. O arrependimento e a raiva torciam seu rosto. Rafael, seus olhos elevados, penetravam seu coração. "Clara, ouça a sua intuição. Você é mais do que uma profecia." E como se uma corrente de eletricidade passasse pela praça, os ecos dos gritos de suas ancestrais se elevaram, chamando-a para um destino que ela nunca desejou. E então, o mundo flutuante ao redor dela se firmou. Clara olhou para a fogueira, suas chamas dançando como serpentes. Um marco se instaurou. Para quebrar o ciclo, ela teria que confrontar a verdade. Não só sua, mas de todos na cidade. Ela precisava se libertar do passado, cortar os laços que a prendiam a uma maldição que não era dela. "Se essas mulheres são parte de mim, eu carregarei suas histórias, mas não seus fardos." Clara declarou, a determinação crescendo dentro dela. Seu grito ressoou, e a magia começou a se desdobrar. As sombras hesitaram, como se sentissem a força do que Clara estava prestes a fazer. E em um instante de clareza, a luz tomou forma. Clara estendeu os braços, sentindo a conexão com suas ancestrais. As imagens corriam como um filme em sua mente. Cada sacrifício, cada traição. Mas então, ao invés de se permitir ser engolida, Clara encontrou a força em cada uma delas. O símbolo antigo que surgira nas palmas de suas mãos irradiou como um sol nascente, preenchendo a praça com um calor reconfortante. As mulheres, agora, estavam ao seu lado, não mais como fardos, mas como aliadas. Clara uniu forças com elas, e enquanto sua luz quebrava as sombras, o murmúrio da multidão se transformou em gritos de esperança. "Está feito!" Ela gritou com um semblante suave, mas firme. A cidade estava mudando, torcendo. Então tudo ficou em silêncio. O caos deu lugar a uma paz estranha, e a última vez que Clara olhou para Eduardo e Rafael, viu apenas reconhecimento em seus olhos. O pesar e a dor foram substituídos por um entendimento profundo. A cidade de Vale Sereno pulsava ao seu redor, agora viva e liberta. "Nos remos na próxima vida", Clara murmurou, seu coração aquecido pela promessa de recomeços. E enquanto a luz a envolvia, Clara percebeu que a verdadeira história estava apenas começando. Agora, antes de terminar, é hora de você fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar esse algoritmo e garantir que mais pessoas possam sentir tudo o que você sente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o